Boa noite, pessoal. Boa noite, Aline, Camila, Priscila, sono lúcido. Precisamos fazer uma live sobre medicina do sono e arte. Fica aqui o convite, vamos combinar. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Respondam, por favor, sim ou não. Vamos entrando, que já já eu vou chamar o Dr. Geraldo Lorenzi Filho para a gente começar o 30º episódio. E aí, Sara, como é que foi a defesa de tese? Espero que tenha dado tudo certo. Eu não pude acompanhar, mas eu espero que tenha dado tudo certo. Sucesso para você. Vamos entrando, daqui a pouco eu chamo o Dr. Geraldo. Ele já está aqui, vou esperar só mais um pouquinho para vocês entrarem. Hoje foi um momento muito especial para mim no consultório, porque eu instalei uma internet de altíssima qualidade. E isso aqui não vai mais dar pau. Eu estou extremamente feliz hoje. Muito bem, muito bem. E o Cris está com inveja de mim por conta da minha internet. Vamos lá. Dr. Geraldo já está aqui, vamos colocá-lo. Boa noite, Érica. Eu falei bom dia, né? Boa noite, né? Boa noite. Olá! Tudo bom? Tudo bem? E o senhor? Senhor, não, pelo amor de Deus, né? Você? Como é que você E tá? aí? Bem, 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 né? Firme, né? Nessa pandemia aí. Tá imune? Não sei, não sei. Eu já fiz 4 vezes o É. exame. Eu fiz uma sorologia agora na faculdade de medicina e agora o IgG deu positivo. Mas Certo. eu, cá entre nós, não acreditei muito, porque ele não tinha titulação, era daqueles que só aparece uma cruzinha de positivo. Ah, tá. E eu preciso repetir. É Que bom incrível, que né? você tá bem. A gente ainda tá pisando muito no escuro, né? E, inclusive, vamos falar um pouco disso hoje, sobre esses meandros aí da ciência, essas incertezas. Mas antes de começar, eu queria te apresentar Dr. Geraldo Lorenzi Filho, nosso querido GG, que foi meu professor durante dois anos, 2 intensos anos de muito aprendizado em medicina do sono. Ele é professor livre-docente da disciplina de pneumologia e medicina do sono da Faculdade de Medicina da USP, daqui de São Paulo. Fez seu pós-doutorado lá em Toronto com o professor Bradley e é coordenador, diretor do Laboratório do Sono do Instituto do Coração, também da Faculdade de Medicina, onde eu passei muito tempo laudando e aprendendo com você. E a gente vai falar de Primeiro ciência. primeiro como residente e depois como preceptor, né? Exato, Primeiro exato, como preceptor. Acho que exato. foi bem legal, né? Foi uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. E sou muito grato a você por conta disso. E, GG, a gente vai falar de ciência, e eu estava vendo aqui que só na PubMed você teve mais de 230 artigos publicados, né? A PubMed, para quem não sabe, é uma grande base de dados de artigos científicos. A Pubilons, que é uma outra base de dados, né? Você é citado aí mais de 9.700 vezes. E o seu índice H é de 41, ou seja, se você tem 41 artigos que foram citados pelo menos 41 vezes cada um. É isso? Isso aí, o índice H é exatamente isso, né? Que A gente tem um loucura! artigo com o Marcelo Amato, que foi publicado no New England, quando eu ainda estava em Toronto, mas era um trabalho que a gente tinha feito antes de ventilação mecânica. Só esse teve mais de 2.500 citações, alguma coisa assim. Mas Mas também tem só fera, né? Mas tem vários com o Luciano Drager, por exemplo, de arteriosclerose, que foram citados 500 vezes,
400 vezes. É muito legal, é muito legal. Essa coisa de citação é igual rede social, né? Você é conhecido no mundo inteiro. Surgiu acho que bem antes, né? Agora com a rede social é uma revolução incrível, né? Uma revolução É, incrível. Que essa é. pandemia está proporcionando isso, né? A gente Sim, sim. aprendeu, a gente até escreveu um artigo, eu escrevi junto com a Ana Sara, que é professora titular da MI, e o professor Aham, Ricardo, que é da Preventiva, da USP, que a gente acredita que o nome está errado, né? é. Nome isolamento social está totalmente errado. Olha o Por que nós estamos quê? fazendo aqui. Olha o que nós estamos fazendo aqui. É Covid verdade. entrando, país É. entrando, um monte de gente. Assim, nós nunca tivemos, sob alguns aspectos, tão próximos. Sim, As redes, sim, as redes sociais estão funcionando. E o isolamento social é um termo muito pesado para a gente, né? é, Nós somos seres é, sociais. é, Nós estamos no isolamento físico e não isolamento social. São duas sim. coisas totalmente diferentes. É lógico que se você estiver isolado e não tiver celular, aí você está mal, Aí né? Não tiver um complica. computador, não tiver um celular, alguma. Mas então a gente está falando que o isolamento é físico e não social. Sim, Parece uma concordo questão, plenamente. parece uma questão semântica, mas não é só uma questão semântica, porque quando você entende que o isolamento é físico, aí fica mais lógico entender por que a máscara é tão importante. Sim, Porque está isolado fisicamente de uma outra potencial fábrica de vírus, que sou eu e você, né? Porque exatamente. a grande diferença das outras doenças, que já tiveram muitas no Brasil, é que a gente não tem um vetor intermediário, né? Quando a Uhum, dengue depende do mosquito, depende de alguma coisa, na minha região não tem mosquito, então não é meu problema. É só que sim, agora nós somos os vetores, não tem ninguém no meio dessa história, não tem um mosquito no meio. E é fantástico, né? Se a gente imaginasse que isso poderia acontecer, por sim. mais. Agora, sabe qual é a loucura? A loucura da negação, né? Uhum, Eu lembro que eu, influenciado por algumas outras experiências da OMS, fui um dos caras que bati em rede social. Olha, estão exagerando, isso é muito grande, não é assim. E fui negando, fui negando. E eu também neguei. aí num grupo, quando chegou na Itália, a gente devia ter parado os aviões para o É, Brasil, né? é, A gente não tinha experiência com isso, né? é. Os países orientais têm muito mais experiência com outras pandemias, né? E Sim, então sim, a gente ficou um pouco mais humilde. com certeza, com A certeza. gente percebeu que não é bem do jeito que a gente acha que é, né? E eu confesso, GG, que quando eu vi que você estava abrindo um box no Instagram, eu falei, meu Deus, realmente eu preciso chamar o meu professor para conversar, né? Para falar sobre ciência. Eu fiquei muito feliz. Muito por insistência da minha filha Camila, que Aham. é da tua geração, e ela falou, pô, não, você tem que fazer isso, tal. E eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade ainda com essa ferramenta. E às vezes, mas eu acho que é super legal, né? A possibilidade de a gente estar conversando aqui. GG, quem entende de Shine Stokes e Loop Game, isso aqui é bobeira, tá? Não, não se preocupe, não. Sabe que eu estava falando? Me caiu uma outra ficha. Eu sou É, meio, eu fico pensando o tempo todo, né? A gente está falando, voltando àquela história do isolamento físico, né? Eu acho que o grande desafio hoje é a gente romper com outro isolamento que se chama isolamento digital. sim. Por exemplo, o governo falou que ia dar dinheiro para as pessoas mais pobres. Tal. Aí você vê lá na Hora do Brasil, uma vez a gente estava indo
eu e o Daniel, que é lá do laboratório, a gente estava indo para um projeto estava voltando de um projeto em Paraisópolis, com oximetria e tal. E aí apareceu, não, nós vamos dar dinheiro e tal. Então você entra lá no site, se inscreve, a gente fica olhando um para o outro. Irmão, imagina um cara de um lugar mais pobre, que não tem acesso. Então, esses caras estão no isolamento digital. Sim. Eu estava conversando com um amigo, ele falando o seguinte, você vai para a China hoje, se você não tiver celular, você não faz nada, não tem dinheiro lá. É tudo no celular. Lá é tudo integrado, né? Se você não tiver celular... Então, assim, o governo quer dar dinheiro para as pessoas, mas como que vai chegar nas pessoas? Não dá para passar de helicóptero e ficar jogando dinheiro nos lugares mais pobres. Você tem que chegar de alguma forma. Essas pessoas têm isolamento digital e as pessoas mais velhas, né? Sim. Eu vejo minha mãe, o sofrimento que ela tem aula para aprender e, de repente, sem mandar aviso, os bancos viraram todos digitais. Não tem mais como você pagar conta, e ficou ótimo, né? Para quem percebe nossa, o que melhorou o banco hoje em dia. Fala assim, não, precisa pagar uma conta, tá bom. 10 segundos você já pagou a conta. Fala, não acredito. Mas as pessoas mais velhas têm o isolamento digital. Então, qual é a diferença da minha geração para a tua geração? Isso eu aprendi com o professor Milton Arruda. É que nós somos quem aprendeu uma língua depois, entendeu? Então você sempre fala com sotaque. Eu estou há 30 anos, um argentino, ele abre a boca, o cara está aqui há 40 anos no Brasil, você sabe que ele é argentino. O cara está há 50 anos nos Estados Unidos, ganhou o prêmio Nobel. Na hora que ele vai agradecer, porque ele chegou, é uma segunda língua. Então, para a gente, tudo isso é uma segunda língua. Você trabalha, provavelmente você entende mais do que eu, com outras áreas do cérebro, né? Sim. É uma coisa que né? É como aquele cara que vai jogar futebol depois dos 40 anos de idade. O cara é grosso, ele vai ser grosso. Aprender tudo. Ele vai ser grosso, a bola vai sair meio pro lado, tal. Ele aprendeu muito tarde, né? Ô, GG, voltando nesses mais de 230 artigos, 9.000 e tantas citações, é muita pesquisa, é muita curiosidade, é muita observação, que com certeza você não construiu nos últimos 10 anos. Isso vem de muito longe, eu imagino. De onde veio essa motivação para ser pesquisador e um pesquisador tão reconhecido e tão respeitado? Olha, eu acho que ser pesquisador é um exercício da curiosidade, né? E você tem que ter aquela coisa dentro de você, e eu acho que todos nós temos, né? Eu tenho uma teoria que eu vou publicar, mas isso aqui é um furo de reportagem, de uma influência muito grande que eu tive do professor César Timoiaria. Eu não sei se vocês já ouviram falar do professor César. O professor César Timoiaria foi um neurofisiologista lá de Ribeirão Preto, depois aposentado, ele veio para a USP de São Paulo, ele estava na USP de Ribeirão, e ele se considerava o último fisiologista. Tá. Pra você ter uma ideia, a nova geração, que eles eram amigos, o professor César já morreu, o professor Krieger, pai. Sim. Tá aqui, ó. Tá aqui o Krieger. Não, esse é outro Krieger. Ah, não é esse Krieger. É outro Krieger. É um Krieger da fisiologia. Ele também era de Ribeirão. Tá. E ele já estuda a fisiologia cardiovascular. Porque o professor César, ele fala que ele não é um neurofisiologista, mas ele estudava a fisiologia como um todo. E o filho do Krieger, que é o Zeca Krieger, já estuda genética, entendeu? Então, como as gerações foram evoluindo. E o professor César era o fisiologista, que vem de physis. Physis vem do grego, né? Ele sabia grego, ou adorava a cultura grega.
ele estudava física, physis é tudo que existe, entende? Essa coisa da... E aí, voltando para a gente, o que nós fazemos como seres vivos? A gente gasta muita energia, porque existe a entropia, né? A tendência a coisa de começar... Basta você chegar na tua casa, você não gastar energia, a entropia vai te deixando... Exato. Ela vai naturalmente deixando a coisa confusa. Então você tem que gastar energia para fazer duas coisas. Os seres vivos só sabem fazer duas coisas. Um é a homeostase, manter o meio interno mais ou menos constante. Porque a célula, para ela funcionar, o organismo para funcionar, você tem que ter aquelas condições ideais, né? Então você gasta muita energia, que é o metabolismo basal. Você está respirando para manter as coisas funcionando. A gente sabe fazer a homeostase. A segunda coisa é comportamento. Um ser vivo emite comportamento. E o que é comportamento? Segundo o professor César, a melhor definição é tudo aquilo que se observa do animal. Ele está andando, ele está parado, isso é comportamento. E aí veio a minha ideia, essa ideia original, vai ser publicada e vai ser muito legal. Você está falando para o Dormicast em primeira mão, olha só. Primeira mão, um negócio que eu não tenho medo de furo de reportagem. 3 tipos de comportamento. Só tem 3 tipos de comportamento. Do mesmo jeito que você tem 3 tipos de cores que pintam o mundo de todas as cores, a gente só tem 3 tipos de comportamento. Então eu vou fazer esse desafio aqui para você e para todo mundo. Quais são os 3 tipos de comportamento que existem na bactéria, no ser humano, no teu cachorro, no gatinho, no elefante, no mosquitinho? 3 tipos de comportamento. Só tem 3 tipos, hein? São só 3 cores primárias, né? Eu não tenho a menor ideia do que você está pensando. Não, o primeiro comportamento é óbvio. Eu vou falar o primeiro, você vai entender do que eu estou falando. O primeiro é o homeostático. Então a gente para comer, para fugir do leão que vai te pegar. Aqui no nosso caso é o emprego que você vai perder, sei lá. Mas é homeostático, né? Beber, dormir é um comportamento homeostático, ir no banheiro é um comportamento homeostático. A gente gasta muito tempo para manter o teu meio interno. E isso envolve comportamentos. Envolve comportamentos. Você tem que ir atrás de comida, vai cozinhar, assim, por diante. Então esse é o primeiro. Você sobreviveu ao homeostático. Qual que é o segundo? Agora ficou mais fácil. Alguém tem alguma... Você vai lutar. Não, você já lutou, você sobreviveu. A partir do momento que você sobrevive, o que você vai ter que fazer como ser vivo? Reprodução. Reprodução. Reprodução, é o comportamento sexual. E o comportamento sexual no ser humano é hiperdesenvolvido. Por que ele é hiperdesenvolvido? Porque a gente gasta pouco tempo indo atrás de comida, fugindo do leão. A gente gasta pouco tempo disso. Então teve um trabalho que eu li uma vez na revista da FAPESP, e eu li aquele trabalho e eu não entendi nada. Eu falei, por que essa menina ficou tanto tempo fazendo esse trabalho? E eu achei fascinante, assim, saiu na revista da FAPESP. Ela foi comparar o comportamento sexual do preá com o porquinho da Índia. Aí eu descobri que os 2 bichos, eles eram iguais, e aí os peruanos domesticaram o preá, que virou o porquinho da Índia. Ele é um bichinho mais... Eles usavam como animal de estimação e usavam também para comida. Olha que estranho. A gente acha estranho os chineses, né, que comem, mas os peruanos, os antigos peruanos, né, eles eram os incas, não os peruanos atuais. Tem muitos incas lá hoje em dia, os descendentes, né? E aí, como que é o comportamento sexual desses 2 bichos? Totalmente diferente. O porquinho da Índia tem um baita ritual, eles ficam dançando para cá e para lá, e ficam o dia inteiro namorando, tal, não sei o que lá.
E aí ela brinca e fala assim, o pré-A para ver você tinha que filmar muito rápido, porque era um negócio que durava segundos. Por quê? Porque se ele parar muito lá, ele vai ser literalmente comido por outro bicho. Então, não tem tempo para isso. Não sobrou tempo para fazer, não sobrou energia. E ele faz só o necessário, tá certo? Então, a sexualidade que envolve prazer, esse tipo de coisa, surge mais evidentemente no ser humano, se bem que tem alguns símios, né, alguns macacos que têm um desenvolvimento sexual muito curioso, mas é porque sobrou tempo e energia, mas no fundo, do mesmo jeito que você fala assim, vamos sair para jantar, você vai num baita restaurante, deu tempo, né? Porque olha a vaca no pasto, ela está o tempo todo comendo, ela está o tempo todo atrás de comida. Você olha uma gaivota, ai que linda no céu, bicho, ela está o tempo todo procurando um peixe para comer. Ela não está lá. Ela não está sossegada. Não sei o quanto que ela está curtindo. Deve curtir, né? Porque deve ser maravilhoso voar que nem uma gaivota. Mas eles estão atrás de comida. E aí surge a dúvida: qual é o terceiro tipo de comportamento? Você já encheu a barriga, o comportamento homeostático também. Você está lá naquelas banhos romanos. Então as orgias são isso, né? Que você tem a comida e você tem o pleno, o cara está... Mas passa isso, né? Porque isso são desejos que passam, e chega uma hora que o cara fala, pô, não faz... Né? Porque todos esses desejos, eles vêm do desequilíbrio, né? Sim. Então o melhor tempero para a comida é a fome, né? Você está desequilibrado, você vai lá e come. Então, você tem um desejo sexual, você vai lá e acaba... a partir do momento que você tem aquilo satisfeito, ele deixa de ter um sentido, né? Naquele momento é muito óbvio, né? Você fala assim, não, eu quero dormir, quero fazer outra coisa. Mas a pergunta é, será que existe mais algum outro tipo de comportamento? O pessoal escreveu aqui, GG, relações sociais. Teve gente que escreveu morrer. Morrer é legal. Viver e morrer. Não, isso está totalmente em aberto. Relações sociais, morrer. Legal. E teve gente que escreveu relações e trocas sociais. Nós somos animais sociais. A gente já falou, nós somos animais sociais. A gente precisa muito dessa... Eu tenho uma teoria que esse terceiro comportamento eu posso chamar de curiosidade. É uma coisa que vai além da tua própria vontade. Essa curiosidade, ela pode estar manifesta no homeostático. Vou comer uma comida diferente, vou num restaurante diferente, vou experimentar uma fruta diferente, que pode te dar algumas vantagens, né? De repente, no momento que falta comida, você tem uma amplitude maior de opções. No sexual é muito óbvio, né? De uma curiosidade, de conhecer coisas novas, que está embutido aí a possibilidade de você espalhar o teu gen para mais gente, ou melhor, né? No caso feminino, ela não consegue multiplicar esse espalhamento do gen, mas ela pode escolher um parceiro melhor que dê crias mais capazes, né? Ou que ela também se sinta mais protegida. Mas vencido todas essas duas coisas, existe essa curiosidade que corrói a gente. E essa curiosidade, e aí explica uma coisa, por que sempre, classicamente, houve uma briga muito grande entre a religião e a ciência. Porque os dois bebem da mesma água, da curiosidade. Essa curiosidade que vai além do habitual. Eu quero ver alguma coisa que vá além. Essa curiosidade é muito clara numa criança.
né? Uhum. Uma criança vai explorar as coisas, um animalzinho, vai brincar, vai socializar, mas eu acho que o impulso que está por trás de tudo isso é a curiosidade. E a sociedade, ela acha tão importante essa curiosidade que ela paga o religioso na forma de não paga imposto, na forma Uhum. de todo mundo doa um dinheiro pro padre, e não é só o padre. Se você for lá no Oriente, é igualzinho, as pessoas dão dinheiro. Eu vou virar budista, o budista não acredita em Deus. É igualzinho, eles dão É, dinheiro. Eles dão dinheiro, as pessoas dão dinheiro para o cara ficar lá. Ó, eu vou te dar dinheiro para você ficar pensando e me ajudar nessa questão, porque eu não tenho tempo, porque a gente também se especializa, né? Nem todo mundo faz tudo. Em geral, essa é uma das sim. características do ser humano, né? Que a gente vai se especializando e a gente ganha muito no conjunto. E na ciência é a mesma coisa. A FAPESP, né, que é a maior agência financiadora, uma parte do ICMS vai direto para a FAPESP, que é a Fundação de Aham. Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então a sociedade, ela acredita nisso e Sim, ela põe um dinheiro nisso e vem resultado, né? sim, sim. Vem resultado. É muito óbvio que os países que dominam mais tecnologias que vêm da ciência, né? A Segunda Guerra Mundial foi ganha quando descobriram a bomba atômica, foi lá e É. explodiu tudo e acabou a guerra. Né? Quer dizer, tudo isso veio de gente pensando, fazendo conta no lápis Exato. e deu certo. E essa curiosidade que move a pesquisa e faz com que você pergunte muito, né? Toda grande pesquisa começa com essa boa pergunta. Você já fez não sei quantas mil pesquisas e não sei quantas milhões de perguntas. Você acha que você já respondeu todas essas perguntas ou você Não, só nunca, criou mais nunca. dúvida? Não, não, nunca, porque é um estado contínuo, né? É um estado contínuo de curiosidade sobre as coisas que todo mundo tem. Todo mundo tem. Tem gente que leva isso para o lado cultural, né? De É, você dar uma vazão, ouvir uma boa música. Eu acho que a coisa social, de a gente encontrar amigos tal, está embutida um pouco isso, né? De você trocar é, experiência, você está curioso, o que o outro vai me dar que de alguma forma é, me traz. Isso é curioso, né? é. Veja os cachorros, eu fico fascinado, né? Eu ando aqui no Jardins, indo pro Hospital das Clínicas, né? Dois cachorros, eles se veem de longe, né? É, E pá! Aí eles já ficam assim, né? Eles querem cheirar, eles querem ver que conversa esse outro cara tem, né? Através do cheiro. é. Então, eu acho fascinante isso. Então, eu acho que essa questão da ciência, ela está embutida na nossa cultura. Ela Uhum. envolve uma tecnologia cultural, né? Veja o que a gente está fazendo aqui, uma série de símbolos, né? Eu abro a boca, sai um som, passa por aqui, chega, você ouve, processa. Tudo isso é uma ciência, né? É, É uma ciência que envolve a cultura, né? Quer dizer, o ser humano não pode ser mais visto sem esses contextos científicos e culturais. E acho que todos os animais são assim. Eles têm esses três coisas mais ou menos desenvolvidos. Eles têm o senso de responsabilidade de se manter vivo, homeostático. Eles têm esse drive sexual para a reprodução. E eles têm essa curiosidade. sim. E só isso, não tem mais nada. São três cores que pintam o mundo. São três cores que pintam o mundo. O resto é. Acho que travou aqui, peraí. Travou um pouquinho, agora voltou.
Você estava falando Só das isso três coisas. travou. É. Quando eu falei que é só isso, eu vi que É você... porque é muito conteúdo. Eu acho que vão chupinhar essa teoria, já devem ter publicado com outro nome já. Não, ela é magnificamente simples, É. né? Isso que eu acho bonito. E agora com essa nossa conversa aqui, eu me comprometo a escrever rapidamente, porque ela é Então, muito tá. simples. Ela é muito simples. Hoje você comentou da bomba atômica, me fez pensar numa coisa. Você falou um pouco dessas nações que dominam a ciência, que dominaram, né? Muitas caíram, outras tomaram lugar. E você fez muita pesquisa lá no Canadá, né? Seu pós-doutorado foi lá. É muito diferente fazer ciência fora do Brasil? O que que tem de melhor lá? O que tem de melhor aqui? Como é que você pode falar isso para a gente? Olha, assim, é lógico que uma sociedade, uma cultura que tem mais dinheiro, tudo funciona melhor, né? Mas a gente acha que o É, dinheiro é causa, mas o dinheiro eu acho que é muito mais consequência do que causa, né? É, o, a diferença foi o seguinte, para mim, no meu caso particular, porque as experiências elas são pessoais, né? Elas dependem muito é, do... é. Eu parei tudo que eu estava fazendo e fui para lá só para fazer isso. Numa fase já bem avançada da minha Uhum, vida, eu tinha 2 filhos, tal. Agora, eu só consegui fazer isso porque eu tive financiamento do CNPq e da FAPESP. Então, veja só, certo. toda a minha formação, né, a gente pode discutir sobre isso também, da universidade, que eu acho uma distorção muito grande, eu não paguei um tostão. Foi a É. sociedade que pagou. Eu entrei na USP e não paguei nada. Eu entrei num conto de fadas. Eu estou nesse conto de fadas até hoje. É, O país é um país maravilhoso. Esse é, país é um país maravilhoso. Eu não tenho como reclamar desse país. Um país que me deu uma universidade gratuita, me deu uhum, uma pós-graduação, me deu bolsa na pós-graduação, me deu bolsa no pós-doutorado. Eu devo muito a esse país, uhum, demais. Me incomoda muito, e assim, quando você está imerso numa cultura, eu me lembro o seguinte, que quem vai viajar e fica lá fora, a gente discutia isso entre os brasileiros, que existiam duas versões. O que a gente contava para os brasileiros quando voltava, tal, e o que era na realidade. O que é na é, realidade é muito mais difícil, muito mais doloroso, com muito mais dificuldade. É a vida real como ela é. Agora, lá, obviamente, eles têm uma cabeça diferente, eles são muito mais organizados, né? é, A organização é fundamental. O brasileiro é muito desorganizado mentalmente. Eu sou um típico brasileiro. Está fazendo uma coisa, alguém chama, você fala, pô, que ideia legal. Então a gente é muito criativo, é, no geral, mas você precisa ter disciplina para fazer as coisas. Então o que eu aprendi muito lá é questão de disciplina, né? Não, certo. vamos fazer uma coisa de cada vez. O meu chefe, o Bradley, é um cara tremendamente É, disciplinado. Não, é uma coisa, depois a gente faz outra. Então, eu acho que existem vantagens e desvantagens em cada cultura. uhum, E o que me incomoda é que no Brasil, eu tenho a impressão que nós temos 200 milhões de suecos aqui. Todo mundo reclama disso, daquilo. Pô, mas são 200 milhões de suecos, porque ninguém compartilha o problema. Eu vejo que nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, de um jeito talvez diferente, eles são parte do problema. é, Fala assim, pô, ó, nós temos um problema aqui, ele se sente corresponsável. A gente não se sente corresponsável. Nós uhum, temos uma atitude do ponto de vista mental
extremamente infantilizada, né? O adolescente é assim, né? O adolescente, pá, essa é culpa do meu pai, da minha mãe e tal. O adulto já, ele é corresponsável pelas coisas. E aqui no Brasil nós temos 200 milhões de... Eu me lembro a bronca que quer dizer, falou numa boa, o meu filho, Yuri, que hoje está fazendo mestrado em economia, a gente estava indo para o clube, né? E eu reclamando, tal, não sei o que lá, do trânsito. E ele era pequeno, ele falou, para de reclamar, olha, eles estão construindo aí o metrô, eles estão construindo um monte de coisa. Quer dizer, uma criança, às vezes, porque você está tão embebido dentro daquela cultura, nós somos bebê chorão. Nós somos 200 milhões de bebês chorões. E a gente não assume a responsabilidade de mudar essa sociedade. E as coisas estão melhorando. E elas vão melhorando, assim, independente da gente querer ou não. Veja aqui, a gente está conversando, a gente está usando toda a tecnologia. Assim, independente da gente querer ou não. Eu estava vendo outro dia uma aula de telemedicina. A telemedicina nos Estados Unidos, ela começou a ser implantada em 1996 ou 98, um negócio assim. Depois da declaração de Tel Aviv, lá que foi... Isso realmente explodiu, né, nos Estados Unidos. E eles começaram a fazer uma política proativa, que os lugares que não tinham telemedicina, eles perdiam dinheiro, perdiam ranqueamento, né? Então, nós chegamos em 2020, são 30 anos depois, né? E os conselhos médicos falam, não, vamos liberar no contexto da pandemia. Depois daquela novela, né, que teve... Como se o Brasil tivesse uma maravilha em termos de acesso à medicina. E depois houve essa distorção que até hoje não me desceu na garganta, essa história de chamar os cubanos, que não passaram por nenhum teste, que não falavam português, sem nenhum planejamento, como se você fosse resolver o problema de saúde numa canetada, mais médicos, que foi uma peça muito mal montada, né? Então, o que eu acho é o seguinte, que os grupos não estão bem estabelecidos. Quer dizer, não dá para fazer um negócio médico, se os médicos tivessem... Os médicos, eu tenho a impressão que os médicos não são muito unidos. A gente tem conselhos regionais... Eu tenho essa mesma impressão. Conselho federal... Pô, devia ter... quando aparece alguma coisa da área advocatícia, não, a OAB falou isso. Tem um grupo que fala alguma coisa, certo ou errado, você vai discutir, é outro problema. Mas tem um interlocutor. E a gente não tem um interlocutor médico. A gente não tem uma OAB da medicina, né? Agora a gente tem esse monte de faculdade de medicina. Cara, e a coisa mais simples era fazer uma prova no segundo ano, uma prova no quarto ano, uma prova no sexto Continuado, ano. Né? Para começar a dar até um feedback para essas faculdades. Se você é o pai de um moleque que entrou numa faculdade, fala, não sei se essa faculdade é boa ou não. Eu estou botando aí um dinheiro no meu filho, eu não sei. Como que eu vou saber? Eu não sou da área médica, eu preciso de um feedback. Coisa simples, óbvia, óbvio. Mas a gente não está fazendo. Então vai ter um inundamento de médicos mal preparados. E a gente não discutiu. Qual é o problema anterior? Faltava médico no Brasil e todos os médicos sempre falavam, olha, cuidado com a abertura. Então a gente ficou segurando, aí na hora que abriu, explodiu a barragem. Não teve controle, né? Mas por quê? Porque os médicos sempre negaram que faltava médico. Porque faz um cálculo lá de médico por população, se esquece que no Brasil existe uma distorção enorme. Aqui em São Paulo, os meus pacientes passam por 5, 6 médicos no final do ano. Não, eu vou no meu cardiologista, no meu urologista. Ele precisa de um médico, de um clínico geral. A gente não tem esse sistema. Então, estou falando de alguns exemplos aí de distorções. As distorções são feitas por nós, não pelos suecos. Porque todo mundo reclama. Na realidade, nós fomos colonizados pelos portugueses
E a gente foi replicando esse sistema. Eu vou fazer a minha escolinha aqui de algumas coisas que vão me proteger. Então, se eu sou funcionário público, eu tenho uma aposentadoria diferente do resto. Como é que é isso? Não é possível um negócio desse, né? E você acha que essa coisa de. A gente tem muito pesquisador de ponta que sai do país, né? Tem. Tem muitos que estão na mídia que o pessoal conhece, né? Então, Marcelo Gleiser, o próprio Miguel Nicolese, que agora retornou aí para a mídia. Então, só que a gente tem uma infinidade de pesquisadores que são de ponta, que ninguém, só o pessoal da área acadêmica realmente conhece, e que eles saem do país e não voltam mais. Você acha que essa evasão de cérebros, né, do meio acadêmico, ela é uma distorção também? E como é que a gente pode reter esse pessoal tão talentoso? Isso é muito comum. E mostra uma sociedade desorganizada. Eu vou falar de uma área que me dói muito mais o coração do que a área da ciência. Bom, veja, de cientista ir para um lado e para o outro é super comum. Tá cheio de chinês, tá cheio nos Estados Unidos. Indiano na Inglaterra, né? Eu acho que isso faz parte um pouco do... É lógico que é difícil reter alguém aqui, mas vou te falar de uma área que me dói muito mais o coração. Futebol. Futebol. Hoje a seleção brasileira é feita de estrangeiros, é um exército de estrangeiros. Quer dizer, os caras no São Paulo fizeram festa quando o Lucas, aos 17 anos, quando o Gabriel Jesus do Palmeiras foram para fora com 17 a 18 anos. E os caras acabam não emplacando direito lá, porque eles não vão amadurecidos o suficiente. Eles não têm um choque cultural enorme. O Neymar se deu melhor, porque seguraram ele mais tempo aqui. Então, o bacana é ver o cara jogar fora do Brasil. Veja, isso é muito pior do que... É muito pior. Hoje o futebol brasileiro é a terceira divisão mundial, não é nem a segunda mais. A segunda divisão é a Rússia, daqui a pouquinho a China, a Turquia tem times bons, ali é a segunda divisão, eles ficam no segundo pelotão. Há vários times na Espanha que não conseguem chegar, esse é o segundo pelotão. O Brasil não está nesses dois pelotões, ele está no terceiro pelotão. E muito ruim, com um monte de distorção na organização. Então, se a gente comparar o futebol com a ciência, com o nosso potencial e com o nosso histórico, a ciência está muito melhor. A ciência está muito melhor. O brasileiro, você tem que comparar o Brasil com os outros países da América Latina. Então, o Brasil está melhor, o Brasil é mais organizado, o Brasil tem financiamento. O Brasil fez a coisa mais incrível que existe no mundo, que não é reconhecido pelos brasileiros, que é a Cielo. Você já ouviu falar da Cielo? Scientific Electronic Library Online. Os caras tiveram a ideia de deixar... Hoje, qualquer revista brasileira, ela de ponta, nem é muito ponta, porque tem mais de 100 e tantas indexadas, as melhores, né? Elas são livres. Sim. Elas são livres. E isso é uma revolução. O brasileiro... O problema é o seguinte, que quando você está perdendo, a gente está perdendo o jogo, tudo que os caras fazem parece certo, e tudo que a gente faz está errado. Até o certo aqui parece errado, e o errado lá parece certo, porque nós temos psicologicamente, nós temos a psicologia do cachorro que está devendo coisa, então, e eles têm a psicologia de que eles são melhores. Então, o casamento perfeito, um brasileiro e um americano conversando é perfeito. Porque o americano cresce, o brasileiro fica se queixando e os dois ficam amigos. Porque eles se encaixam perfeitamente. Sim. Agora, não é verdade. Não é verdade. Quando você vai viver nesses países, eles estão cheios de problemas também. Estão cheios de problemas. É uma sociedade grande, eles estão lotados de problemas. Então, eu acho que o Brasil... vai melhorar. Eu sou um otimista. Eu sou um otimista porque eu vejo
o brilho dos olhos das pessoas. Então, o residente, por exemplo, no Canadá, um problema seríssimo. Não tem um canadense fazendo ciência lá. Quem faz ciência é só estrangeiro. Nos Estados Unidos, igual. Então, eles perderam aquele brilho nos olhos, aquela curiosidade. Porque você pega um médico, o cara ganha muito dinheiro e ele está pensando no bem-estar dele, está pensando às 5 horas da casa e ir embora, no que se fala, né, em qualidade de vida. Não é isso que a gente fala? Sim, sim. Qualidade, não, eu quero ter qualidade de vida. Não, escuta, para pensar um pouquinho. Você pode ter uma qualidade de vida teórica perfeita e estar deprimido. O que adiantou? Qualidade de vida é um negócio interno teu, não tem nada a ver com o mundo externo. É um erro achar que as coisas têm a ver diretamente com o mundo externo. Então você coloca essa busca na busca do prazer, na busca da comida, na busca... Você deve ter vários pacientes, né, que falam assim, doutor, se eu perder, já perdi tanta coisa, se eu perder a comida, o cara tá com 100 quilos, tá perdendo qualidade de vida nisso, acho que vale mais a pena morrer. Quer dizer, ele linkou a vida dele a esse prazer. Né? E talvez tenha também a coisa social, outras coisas envolvidas nisso. Depende de onde você coloca a tua percepção de propósito de vida, né? De propósito. Eu acho que aí a gente está chegando no assunto crítico, né? Que é o propósito de vida. Não, e falando nisso, GG, eu acho que quando eu estava lá no laboratório do sono do INCOR, tinha algumas coisas muito curiosas lá, né? Tinha uns quadros, então tinha um quadro do monge na montanha-russa. Não sei se você tá lá ainda. Ele tá rindo, né? Ele tá rindo, ele tá lá. Estão todos os monges brincando no mar. Na montanha-russa. Aí do outro lado, perto da sala da Vandinha, tinha o... Como é que é? Laboratório Lab Silent, alguma coisa assim. Alguma coisa a ver com silêncio, um microfone com óculos escuros, eu não lembro. A Sara tá aqui, se ela lembrar, escreve aí, Sara, que eu não lembro. Não, esse aí eu não sei, esse não fui eu que coloquei. Mas tem um que acho que tem tudo a ver com isso que você falou de propósito, enfim, deve ter a ver, eu imagino que tenha, que está escrito lá, Life is Suffering, né? Vida é sofrimento. E aí e tinha dia lá que, principalmente quando a gente tinha acabado de entrar na residência, que a gente demorava 8 horas para ver uma polissonografia, eu ficava lendo aquilo lá, eu falei, meu Deus do céu, o que ele colocou esse quadro aqui? O que será que deu na cabeça dele para colocar esse quadro? Eu nunca te perguntei isso, eu queria que você falasse que raio de coisa que significa isso para você, colocar aquele quadro no meio de Life Suffering, um monte de doutorando sofrendo lá, sofrendo com Excel e a gente sofrendo, laudando. O que é isso para você? Não, isso é uma frase budista, tá? A minha influência budista. Segundo o budismo, eu vou falar o que eu entendo. O budismo também tem tantas correntes, então as interpretações são possíveis, eu acho, né? Que nós vivemos em torno de 4 grandes rios, né? O primeiro aqui é o nascimento, o do lado de lá é a morte, de um lado tem adoecimento, doença, e do outro é o envelhecimento e a senescência, né? Então nós estamos brincando aqui e a gente se pega pelas coisas e briga, mas a gente não se dá conta que nós somos como crianças brincando nesses 4 nesse celeirozinho minúsculo, né? Porque se você olhar numa distância maior, né,
essas imagens que a gente vê, assim, da Terra, que é um pontinho, tal, não sei o que lá. Quer dizer, a nossa existência é totalmente pífia, né? Isso na dimensão espaço, na dimensão tempo, a história é um negócio que vai varrendo tudo, né? O tempo todo. Então, assim, qual é a nossa diferença para um vagalume que está lá piscando, todo alegre, e daqui a 24 horas vai morrer? Não tem muita diferença. Então, tem umas imagens do budismo, né, de umas crianças que começam a construir castelos na areia e tal, e de repente elas começam a brigar, se pegar, e fica um rancor muito grande e tal. Aí depois a mãe chama elas, vão todas embora. Na hora que elas viram as costas, passa uma onda e leva tudo, né? Todos aqueles castelos que eles construíram. Então, se você estiver muito apegado ao seu ego, às suas coisas, você vai continuar sofrendo, né? Apegado ao prazer, né? É lógico que essas coisas ficam mais claras com a idade, né? Porque quando você é mais jovem, você tem o mundo pela frente e você não enxerga tão bem isso, né? Então depende do ângulo de visão, né? Mas você já enxerga isso melhor, né? O residente fala, nossa, tenho com certeza. 3 anos de residência, você bate o olho agora, você fala, nossa, isso aí vai passar super rápido, você não vai perceber. Exatamente. Mas vai passar. E são teus melhores anos. Sim. Né? Porque o tempo para. Né? Porque depois que você sai dali, o tempo vai fazendo assim, é um rolo compressor, um ano gruda no outro. Né? E as experiências... E o que me impressionava muito lá, e me impressiona até hoje, a casa estava caindo e você estava ali numa espécie de conforto mental que eu olhava e eu ficava, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, né? E teve uma vez que você me falou que foi bem no final da preceptoria que você virou, a gente estava aquela loucura do ambulatório de apneia, atendia um e entra outro, atendia um e entra outro. Aí eu passei no corredor, você falou assim, tava acabando já a preceptoria, ele falou, cara, mudou sua vida, né, isso aqui, né? Você falou com a maior naturalidade. E aí eu falei, poxa, mudou muito, porque eu vim da psiquiatria e de repente eu fui para uma área que muitos colegas meus, e eu também, eu não tinha o menor conhecimento do sono, e isso de fato mudou. Mas eu queria saber, GG, o que esse estudo do sono, e o que todas essas pesquisas que você fez e faz mudaram a sua vida, assim? Qual que foi a influência da medicina do sono, enfim, na tua história, né? Queria que você Legal. Contasse. Bom, eu vou começar falando por você, por causa da tua especialidade, né? É incrível, né? Como o sono para o psiquiatra é tremendamente importante, né? Eu vejo vários pacientes assim que tomam um hipnótico forte para dormir às 11 da noite, você vai perguntar para ele e ele vai dormir efetivamente às 3 da manhã. Quer dizer, parece que o psiquiatra não se atentou a entrar no detalhe da rotina do sujeito, e é muito comum isso. Quer dizer, o psiquiatra fica se debatendo em cima do cara, tentando entender, e às vezes tem coisas que a medicina do sono traz. A própria apneia do sono, que é tremendamente comum, né? E a gente vive vendo pacientes com quadros típicos e graves que ninguém percebeu. Então, eu acho que você é de um grupo muito especial. Os psiquiatras precisam aprender mais medicina do sono. Não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Isso que eu digo, quando você olha um pouquinho de longe, é lógico que cada um tem seus problemas. É lógico que a gente pode falar que o pesquisador ganha mal, ganha pouco, que é verdade. Comentaram aí que valorizam muito mais o jogador de futebol, mas quem valoriza somos nós, né? Eu daqui a pouquinho vou ver o jogo do Palmeiras contra o Corinthians. Também vou. Você é corintiano? Palmeirense, sou palmeirense. Eu também. Eu estou morrendo de medo. Né?
Eu também. O Palmeiras, é engraçado que jogo tem essa coisa do psicológico coletivo, né? Eu joguei uma coisa que acho que você não sabe, eu joguei rugby na faculdade, né? Sei, eu sei, eu sei. Você E contou já. era um negócio muito engraçado, que a Eu só gente não sei como jogava, você sobreviveu, GG, porque você é mirradinho. Eu fiquei imaginando você lá no meio do rugby, mas tudo bem. eu só corria rápido, eu fugia dos Tá. caras. E aí era um negócio meio circular, sem sentido. O time da medicina sempre ganhava do Pasteur, o Pasteur sempre ganhava do Alphaville e o Alphaville sempre ganhava da gente. É, Não, não faz sentido, o círculo não fecha. Você fala assim, esse é melhor que o outro. Não, era o tipo de jogo e era o psicológico. A gente entrava contra o Pasteur, a gente sabia que a gente ia ganhar. A gente sabia que ia ganhar. Fosse o que fosse, a gente tinha aquela confiança. A gente entrava com o Alphaville, a gente sabia que ia perder. E para mim, o Alphaville era o melhor time do mundo. É só que quando eu jogava Alphaville e Pasteur, o Pasteur ganhava. Então não fecha a conta. A conta não fecha. É o psicológico. é. É o psicológico. Quando você. E eu acho que o Palmeiras está nesse psicológico que com o Corinthians o jogo não encaixa, né? E é muito engraçado, né? Muito engraçado. Nós estamos mudando de assunto, né? Mas Não tem problema. O voltando à cérebro é questão do assim. sono, voltando à questão do sono, sono é maravilhoso, né? É absolutamente fascinante. Eu, como pneumologista, estudei um monte de coisa, tal, mas você fala que estuda sono, todo mundo está interessado, tem alguma coisa para Para contar, comentar. né? Então, estão falando que o estádio está aberto, não, o estádio está fechado, é por isso que Fechado. nós vamos ver na Tá televisão. fechado. Tá fechado. Não, tá fechado. É que você tá lá, você tá em Harvard ainda. Você não tá aqui nas terras tupiniquins, não é? Então aqui não tá nada Quem é que aberto está ainda. falando é muito pequenininho, eu não. Peraí, deixa eu achar. Ixi, agora sumiu aqui. Castrols. Meu, meu Deus, Mas, gente, o estádio sumiu. está aberto. Quem que perguntou? Hein? É, mas ó, a Sara lembrou que aquela figura do laboratório é Lab Oratory. Não era laboratório, é para você ficar lá orando. Era Ah, isso. não, essa eu nunca entendi, eu É a nunca Laura, cheguei. é isso Ah, mesmo. Laura, tudo É a bem? Laura. A Laura tá curtindo aqui a gente desde o início. Não, Legal. Laura, não tem nada aberto de Tá estádio, todo fechado, tá né? fechado. Não, voltando à GG, questão do sono. O hum, sono é muito legal, né? O sono é incrível. Ó, foi muito legal GG, ter deixa eu conversado com só. você. Né? O Facebook, ele corta aqui a gente. A gente tem 1 minuto e 50. Eu queria que você. Enfim, eu gostei muito desse papo, né? Sempre que eu conversei com você, é um papo muito bacana, é um papo muito filosófico. Você ensina muito as pessoas por meio da sua conversa. Isso é fantástico, né? E eu queria que você falasse umas palavras finais. A gente tem muito estudante de medicina aqui no meu Instagram. Eu tenho percebido um aumento do interesse dos estudantes de Legal. medicina e dos estudantes das outras áreas da saúde também, aqui no que eu faço. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galerinha. A gente tem um Legal. minuto Eu aí. vou falar o que eu estou fazendo hoje. Eu estou me redescobrindo, estou fazendo 60 anos, esse ano agora em agosto, e eu acho que eu uso a ciência interna. A gente é muito extrovertido, né? A ciência, Hum, para eu me entender melhor, para entender o que me causa dor, o que me causa alegria, e através da yoga, eu acho que. Porque isso tem muito a ver com o corpo também, né? hum, Da gente sintonizar o corpo, a mente e ter um objetivo superior, que é um entendimento melhor dessas coisas que a gente chama de espiritualidade. Esse é o meu objetivo aí para os próximos, não sei, 30 ou 40 anos. Enquanto eu viver, eu vou batalhar eu, nesse campo. você vai viver muito ainda, GG. Eu queria te agradecer muito. A gente tem 15 segundinhos. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, GG. Espero reencontrá-lo em breve, presencialmente.
e se cuida. Um abraço para você e para toda a sua família. Legal, legal. Muito legal o teu trabalho aí. Obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço.